Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de Fevereiro. E eu tenho aqui vários livros para vos mostrar. Peço desde já desculpa se o vídeo ficar um bocadinho longo, mas a verdade é que foram vários livros e foram livros que eu gostei muito de ler e que eu acho que merecem muito ser falados e, portanto, vou falar um bocadinho sobre cada um deles, como é hábito nestes vídeos de leituras mensais. E, portanto, começa este mês com a leitura de A Ideia de Ti, de Robin Lee, um livro para o qual eu já tinha visto a adaptação. A verdade é que eu vi a adaptação sem saber que ele era uma adaptação do livro para cinema e eu gostei imenso do filme. O filme mexeu muito comigo, deixou-me, sim, bem em baixo durante uns dias e eu estava muito curiosa para ver se o livro tinha o mesmo efeito em mim. A verdade é, não teve. No entanto, não significa que seja uma má adaptação, ao mesmo tempo também não significa que seja um mau material para ser adaptado. A história em si tem muitos pontos em que converge e que efetivamente é muito semelhante, mas depois ao mesmo tempo há muitas coisas que são diferentes e que algumas fizeram mais sentido para mim no livro, muitas delas fizeram mais sentido para mim no filme, mas questões pessoais. Ora, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a Solène, que tem uma filha de 12 anos, que é imensamente fã de um grupo, uma banda que está na boca do mundo. E, portanto, a Solène acaba por acompanhar a filha e duas amigas para um meet and greet dessa banda, vai ver também o concerto e isso faz com que ela conheça a banda, tenha contacto com os membros da banda à medida que os vai cumprimentando, uma vez que ela está a acompanhar as meninas. E há um dos membros da banda que lhe acha imensa piada. E portanto vai fazer o seu propósito de vida convencê-la de que não é má ideia envolverem-se. E portanto nós temos aqui a Solène, que vai fazer 40 anos, e temos o Reis, que tem cerca de 21, 22. Isto é um dos pontos em que no filme não é assim tão mau, porque ele é um bocadinho mais velho. E portanto é um livro que vai levantar aqui muitas questões e aquilo que começa como algo para nos insuflar um bocadinho o ego, portanto um rapaz mais novo a tentar arrastar a asa a uma mulher mais velha, acaba por fazer muito bem ao ego de uma mulher, principalmente tendo em conta que à medida que as mulheres vão envelhecendo, a sociedade diz-lhes que já não há lugar para elas, principalmente não a nível de encontrarem um novo parceiro e muito menos alguém que seja visto socialmente como muito apetecível. E portanto é um livro que vai falar aqui muito sobre questões de envelhecimento e a forma como a sociedade trata mulheres que estão a envelhecer e enquanto um homem, quanto mais envelhecido, fica mais apetitoso, mais charmoso, mais fantástico, não é? Uma pessoa até parece que ganha valor quando envelhece. No caso das mulheres é exatamente ao contrário, portanto, quanto mais nova for, mais bonita, mais apetitosa, mais jovem, mais vai perdendo valor à medida que vai envelhecendo. Isso é um dos pontos que eu gostei muito à medida que o livro foi avançando, que fosse falando sobre isso. Gosto do facto de ser uma diferença de idades em que a mulher é a mais velha, porque a verdade é, se esta história fosse com um homem mais velho e uma rapariga mais nova, ninguém piscava os olhos duas vezes. E portanto acho que é muito interessante e muito importante que existam histórias deste género que nos levem a questionar aquilo que nós achamos que é normal ou não, porque a verdade é que a grande maioria das coisas que nós achamos normais na sociedade foram normalizadas, não significa necessariamente que sejam normais. A verdade é, as pessoas têm tendência a vê-las como normais porque alguém fez com que fossem normais. Então, o que é que faz com que algo não seja normal? E porquê é que um homem pode estar com uma rapariga mais nova, mas uma mulher não pode estar com um rapaz mais novo? Portanto, isso são as coisas que eu gostei. Acho que o livro tem descrições demasiado longas nas partes sexuais, eu não estava à espera disso, foi uma das coisas que fez com que eu não gostasse assim tanto desta história comparativamente ao filme. Eu tenho uma tolerância maior para aquilo que estou a ver do que para aquilo que estou a ler, e a verdade é que visualmente as cenas do filme não me pareceram assim tão longas quanto isso, pode ser da minha cabeça ou não. A verdade é que aqui eu sinto que se esticaram demasiado e são demasiado detalhadas para a história. Para mim não me acrescenta absolutamente nada e faz com que eu goste um bocadinho menos da história. A outra coisa em que não funcionou assim tão bem foi o facto de haver muitas referências ao facto de a Solène ser de origem francesa, de ascendência francesa. E depois há muitas coisas que parece que estão a justificar o facto dela
se ver de uma determinada maneira ou de ter uma determinada atitude com o facto de ser francesa, que é uma coisa que já me irritou particularmente na Emily in Paris, e é por isso que eu só vi a primeira temporada. Adorei todas as paisagens, todas as referências à França que não tenham sido feitas pela Emily, porque a verdade é que vai bater em todos os clichês possíveis e imaginários sobre o que é ser francês e sobre os franceses por aí fora, e portanto isso também foi um ponto que acaba por ser referido mais do que devia. Não há necessidade absolutamente nenhuma e definitivamente não é justificação para absolutamente nada. Portanto, é um livro que é extremamente interessante, é um livro que levanta aqui muitas questões. A forma como está feito é que para mim não é necessariamente a forma como funciona melhor para mim, principalmente essas questões todas de cenas sexuais serem demasiado explícitas e um pouco longas demais para o meu gosto, mas a verdade é que há pessoas aí desse lado que não se importam com isso e, portanto, eu acho que as questões que o livro levanta fazem valer a pena a leitura do livro e levam-nos efetivamente a refletir sobre aquilo que é aceito ou não socialmente e o porquê de haver um double standard relativamente às mulheres e aos homens. Porque é que para os homens algumas coisas são aceitáveis, mas para as mulheres não. E, portanto, levanta muitas questões que eu acho muito importantes e vale muito a pena ler por causa disso. O próximo livro já estava cá em casa há algum tempo. Eu precisava de um livro cuja nacionalidade do autor eu ainda não tivesse lido e acabei por perceber que na minha pilha de livros que têm prioridade para serem lidos este ano, porque eu não sei se vou querer ficar com eles ou não, estava um livro de uma autora de uma nacionalidade que eu nunca tinha lido. Portanto, eu nunca tinha lido nada da Croácia e tenho aqui o Baba Yaga Pôs um Ovo de Dubravka Ugresic. E o que é que tem piada relativamente à leitura anterior e a este? É que há uma determinada ponte que se faz entre estes dois livros, principalmente porque este livro fala exatamente do envelhecimento feminino. E, portanto, eu achei que ia encontrar aqui um livro de fantasia, não encontrei. Baba Yaga é uma personagem do folclore de leste, do folclore eslavo, e eu pensava que ia ter aqui um livro de fantasia e não tenho. A verdade é que este livro vai falar muito sobre o envelhecimento das mulheres, a forma como uma mulher se vai apagando socialmente à medida que vai envelhecendo, vai deixando de existir. É como se levasse aqui um manto de invisibilidade à medida que vai ficando mais velha e nós estamos aqui a acompanhar principalmente três senhoras já assim bem avançadas na idade, mas temos também outras personagens que são um bocadinho mais novas e que vão acabando por falar também sobre esta transição. E portanto este livro é feito de 3 partes. Eu inicialmente pensei que a primeira parte seria biográfica, mas não é, percebi depois à medida que fui avançando no livro que não é. Na primeira parte nós temos uma mulher a tomar conta da mãe. A mãe está a ficar com demência e portanto ela está a acompanhar a mãe o melhor que consegue à medida que a mãe chega então a este ponto da vida dela em que além de velha ainda está demente e vai falando um bocadinho sobre algumas personagens que se cruzam com a mãe. Nomeadamente as melhores amigas, uma delas que tem sempre os pés naquelas botas de aquecimento e que vai ser uma das personagens na nossa segunda parte, e também uma rapariga, uma académica que vai passar alguns dias em casa da mãe então da nossa narradora e que acaba por estabelecer uma ligação emocional muito grande com ela e acaba por ser uma personagem então que volta na terceira parte. Portanto, na primeira parte nós temos então a relação da nossa narradora com a mãe, na segunda parte nós vamos ter 3 velhas gaiteiras a irem passar alguns dias num spa e vamos ver a forma como cada uma delas percepciona a passagem do tempo, a forma como cada uma delas se relaciona consigo própria, com o seu próprio corpo, a maneira como o nosso corpo vai mudando ao longo do tempo. E na terceira parte nós vamos ter então a personagem académica da primeira parte a falar-nos sobre esta segunda história, sobre todos os paralelismos que existem entre todos os mitos e lendas da Baba Yaga, porque existem várias e várias percepções dependendo do país em que essa lenda é contada, e portanto essa personagem vai destrinçar todos os bocadinhos de história que estão ali, todos os simbolismos, todas as coisas que foram usadas pela autora para criar aquela história. Portanto, é um livro que acaba por ser feito por 3 livros diferentes, todos eles acabam por estar ligados entre si. Um livro que eu achei muito interessante pelas questões que são levantadas, mas ao mesmo tempo um livro que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha imaginado inicialmente que este livro seria. Foi um livro que eu gostei muito de ler, mas que eu acho que não vai ficar cá em casa, porque sinto que é daqueles em que eu não vou querer reler, mas efetivamente as questões que levanta são interessantes e, portanto, faz sentido passar para outra casa.
E é isso, basicamente, um livro que fala então muito sobre essas questões do envelhecimento, principalmente do envelhecimento feminino, a forma como a sociedade deixa de nos ver por completo e se calhar também nos faz refletir sobre as nossas ações, principalmente em relação a pessoas mais velhas e a forma como nós olhamos para elas. E portanto, muito interessante. Definitivamente vale muito a pena a leitura, mas é um livro que acaba por ser um bocadinho estranho e que eu sei que não vou reler. O próximo livro foi lido para o Clube Leitura. Tenho aqui Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara. Na realidade, um livro que nos tinha sido sugerido em setembro pelo Álvaro Curia, quando ele foi ao clube para falar um bocadinho sobre Filhos da Chuva, e acabámos por o escolher então para a leitura de fevereiro. É um livro que nos vai fazer acompanhar aqui duas mulheres que enviuvaram ao mesmo tempo, num acidente extremamente trágico, e nós ficamos a saber qual é esse acidente exatamente no início do livro. E portanto, estes dois homens morrem ao mesmo tempo, e nós temos aqui a nossa narradora, que é a Ana, a falar muito sobre aquele dia, a tentar perceber como lidar e como gerir o próprio luto. Ela própria diz que quando entra em casa, os móveis da casa sentem a falta do marido, e nós vamos ver aqui a forma como estas duas mulheres acabam por se relacionar. No fundo, três mulheres, porque a Ana está grávida no momento em que o marido morre e portanto acaba por nascer a filha, e nós vamos vendo a forma como estas três personagens se relacionam entre elas. É um livro muito pesado a nível de emoções, é um livro onde vamos acompanhando estas personagens ao longo de vários anos, e ao mesmo tempo é um livro muito pequenino, mas que eu acho que não deve ser lido muito depressa. Maioritariamente porque se não derem tempo ao livro para ir-se desenrolando ao ritmo que ele precisa, a verdade é que eu acho que este livro vai ser visto como extremamente repetitivo. Eu geralmente leio depressa, este livro tem cerca de 170 páginas, isto era livro para ser lido em horas. Na realidade eu acabei por levar uns 3 ou 4 dias a ler, e ainda bem, porque eu pude acompanhar o luto desta personagem e perceber bem tudo o que ela está a sentir. Não se torna repetitivo para mim, mas porque eu lhe dei tempo para ela fazer o luto à medida que ela precisava, mas caso não tivesse dado, eu sei que ia sentir este livro muito repetitivo. Principalmente porque ao longo dos anos esta personagem está a fazer um fincapé em não querer saber o outro lado. Portanto, nós temos aqui um incidente em que alguém se suicida e quando se suicida acaba por matar alguém, e portanto há aqui um ressentimento muito grande sobre o que levou o marido da outra personagem a suicidar-se. Portanto, tinha de ter um casamento muito mau, eles não tinham uma boa relação, e no fundo ela acaba por colocar as culpas de toda a situação em cima da outra viúva, o que de certa forma é extremamente egoísta, e nós sabemos isso. Mas a verdade é que muitas vezes quando alguém está num processo de luto não consegue ver isso dessa forma e está tão fixa na sua própria dor que acaba por não conseguir compreender que as outras pessoas que estão à volta também estão a sofrer. Aliás, uma das melhores frases que este livro tem é exatamente: o luto é um poço cheio de egoísmos. Portanto, muitas vezes quando nós estamos a processar o nosso sofrimento, nem sequer ponderamos, nem sequer criamos espaço para que outras pessoas possam estar a sofrer. Nós achamos que somos as pessoas que estão a sofrer mais ninguém pode estar a sofrer da mesma maneira. E na realidade isto vai se arrastando ao longo de vários anos, mas ao mesmo tempo nós vamos vendo a forma como esta relação entre as três personagens vai mudando lentamente. Vamos vendo a forma como esta personagem também aos poucos vai percebendo que aquela situação ao longo do tempo se vai esbatendo um pouco. E é um livro extremamente interessante que eu gostei muito de ler, a escrita é muito bonita e eu vou ficar atenta para outros livros da autora porque levanta aqui muitas questões muito interessantes. Não acho que seja um livro para toda a gente. Pela maneira como está escrito, principalmente pela forma como esta personagem vai lidando e vivendo com o seu próprio luto, que leva cerca de 13 anos a ser processado. E portanto, muito interessante, muito bonito, não acho que vai ser a praia de toda a gente. O próximo livro é aqui Fome, de Roxane Gay, um livro que eu estava extremamente curiosa. Eu tenho Um Estado Selvagem Cá em Casa, que é um dos livros da autora, tenho também Bad Feminist, que é um conjunto de ensaios sobre várias temáticas relacionadas com o feminismo, e a verdade é que há alguns anos que eu andava a ouvir falar neste Hunger, no Fome,
e estava muito curiosa. Portanto, a autora escreveu este livro para falar sobre o seu próprio corpo, sobre a sua relação com o corpo, com a sua fome e o porquê de ser uma pessoa gorda. A autora foi violada quando era nova e é algo que ela nunca conseguiu processar muito bem. Na realidade, quando ela escreveu o livro aos 43 anos, era algo que ainda estava a consumi-la muito, é algo da qual ela não se consegue desligar e, portanto, a forma como o corpo dela foi mudando foi a partir desse momento, porque ela percebeu que se aquilo que faz com que ela seja mais suscetível de criar invejas ou de criar alguns pensamentos menos próprios em homens é o corpo dela, ela sabe também que o oposto é verdade, que é uma pessoa com um corpo gordo, é alguém que passa pelos pingos da chuva na sociedade, por muito que isto seja contraditório. A verdade é que uma pessoa gorda é alguém de quem desviamos os olhos, é alguém de quem nós não estamos à espera de nada. E, portanto, a autora, ao comer, foi precisamente para criar uma camada de proteção à volta dela e, ao longo dos anos, ela tem tentado mudar isso, porque racionalmente ela sabe que há coisas na própria vida que poderiam ser melhores se ela tivesse um corpo um bocadinho menos gordo, não necessariamente deixar de ser gorda, mas a verdade é que ao longo dos anos ela acabou por se ver em dietas e em situações em que ela ia perdendo peso, mas isso também espoltava nela uma crise de pânico e ela voltava a comer para chegar ao ponto em que se sente confortável e protegida. E, portanto, este livro o que nos vai fazer é demonstrar que, para começar, há muitos motivos para alguém ser gordo. Podem ser questões de saúde, podem ser questões hormonais, podem ser questões psicológicas e no caso desta autora é muito uma questão emocional em que ela comeu para criar essa camada de proteção. Ao mesmo tempo é uma autobiografia em que a autora nos vai falar sobre o percurso dela, no fundo desde criança, numa família que a amava e a ama imensamente e que sempre a tentou proteger de tudo e mais alguma coisa, mas que naquele caso não foi possível e no fundo vamos ver a forma como esse momento acaba por limitar toda a vida da autora daqui para a frente. Ela vai falar sobre todas as decisões, todos os caminhos errados que tomou, mas no fundo também dos corretos e daquilo que fazem com que ela hoje seja uma autora que é reconhecida e que sabe que o corpo pode ser um entrave, mas ao mesmo tempo também é uma proteção. E, portanto, ela vai falar muito sobre isto, sobre todas estas questões, as questões familiares, o porquê de não ter contado que tinha sido violada, a forma como é vista a nível social, o facto dela se querer proteger e não se querer envolver com pessoas, mas ela precisar desse envolvimento, precisar de falar, precisar de estar com outras pessoas, precisar de toque, é alguém que tem esta ambiguidade na forma como se relaciona e eu achei este livro extremamente interessante, é muito interessante ler, ao mesmo tempo é também muito duro, não pelas palavras que a autora usa para explicar as situações, ela nunca é muito gráfica e portanto há muitas coisas em que podíamos ter um impacto muito maior das situações se ela tivesse escolhido usar palavras mais violentas, mas a verdade é que a autora está simplesmente a querer explicar o porquê de ter chegado ao ponto em que está. E, portanto, ela não quer sequer pensar muito sobre o dia em que foi violada, porque isso é algo que está já demasiado presente na vida dela, demasiado presente nos pensamentos dela, nos pesadelos, os cheiros que remetem para aquele momento e, portanto, ela nunca perde muito tempo, nem é muito violenta na forma como diz isso, mas a verdade é que nós estamos a falar de uma criança e é impossível lermos este livro e nas entrelinhas nós não sentirmos a dor que está nestas palavras, por muito cuidadosa que ela seja nas palavras que usa. E, portanto, um livro que eu gostei imenso de ler, você já tem uma sugestão de leitura para ele aqui no canal, e é um livro que definitivamente faz com que se abra os olhos para o facto de ser muito fácil julgar alguém sem sabermos o que é que está por trás de uma determinada coisa, seja um aspecto físico de alguém, neste caso o peso é algo que supostamente nós conseguiremos controlar, e eu vou aqui frisar o supostamente, porque para muitas pessoas não é possível controlar o peso, ou é muito difícil, mas nós muitas vezes julgamos as pessoas e
E este livro vai fazer com que se pense um bocadinho mais antes de fazer isso, porque nós não sabemos o que é que está por trás do aumento de peso. Pode ser desleixo, porque pode ser desleixo, mas também podem ser questões de saúde, questões hormonais que não são fáceis de controlar, e também podem ser situações como esta, em que é uma escolha pessoal e por muito que dou a viver com ela e por muito que se tente fazer algo para mudar, enquanto o psicológico não estiver bem, o físico não vai acompanhar. E portanto um livro extremamente interessante e que eu espero que vocês deem uma oportunidade, porque vale muito a pena pensar nestas questões. O próximo livro que li em fevereiro foi aqui Ortigas e Ossos, de T. Kingfisher, um livro que assim que chegou a casa foi passado à frente de praticamente todos os outros, porque há um ano que eu estava à espera deste livro. A verdade é que este livro já tinha aparecido como supostamente sendo publicado em 2024, em fevereiro de 2024, e como foi adiado e foi adiado e foi adiado, entretanto eu comecei a pesquisar a autora, descobri o Wizard's Guide to Defensive Baking e acabei por ler esse, comprar e ler esse, apesar de eu ter lido só mais para o final do ano, mas isso só fez com que eu ficasse ainda com mais vontade de ler este, se não tinha já imensa em fevereiro de 2024. E portanto, quando ele foi publicado agora em fevereiro de 2025, ele veio para casa e passou à frente dos outros todos, porque ele já estava com um atraso do ano cá em casa, na realidade. E portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos a Marra, e a Marra é a terceira filha do rei de um reino muito pequeno. E a verdade é que ambas as irmãs mais velhas já casaram com um príncipe de um reino um pouco maior, e a primeira irmã não teve um final muito feliz e acabou por ser substituída pela segunda irmã. E portanto a Marra, no meio destas trocas e baldrocas de casamentos das irmãs com aquele príncipe em específico, acaba por ser enviada para um convento, não só para a proteção dela, mas também para que não tivesse um pretendente e acabasse a ter um filho que pudesse vir a ser o herdeiro daquele reino em específico, que era um reino portuário e que acaba por ser extremamente apetitoso para os reinos do norte e do sul. E portanto era uma maneira dela não gerar descendência que pudesse herdar aquele reino e ao mesmo tempo protegê-la. No entanto, a Marra vai visitar a irmã do meio, que foi então a segunda mulher desse príncipe, e apercebe-se que a situação não é absolutamente nada famosa para a irmã e faz como propósito de vida tentar salvar a irmã daquele casamento. No entanto, ela percebe que aquele reino em específico tem uma fada madrinha em que sempre que nasce um bebê, ela acaba por lhes dar uma bênção que faz com que eles estejam protegidos. E, portanto, a Marra vai perceber que se quer ter alguma hipótese de salvar a irmã, então vai ter de quebrar essa bênção que a fada madrinha deu ao príncipe para o tornar pelo menos um pouco mais apto a ser morto. E portanto, o que nós temos aqui? O livro não é muito grande, mas ao mesmo tempo nós temos aqui a Marra do alto dos seus 30 e tal anos, mas com uma visão bastante juvenil do mundo, porque ela tem estado enfiada num convento e portanto há alturas em que parece muito mais nova do que a idade, e que vai tentar com todas as suas forças salvar a irmã daquele casamento. Mas para isso ela tem de conseguir quebrar aquela bênção e torná-la uma maldição, e tem certas coisas que é preciso fazer, pessoas que é preciso encontrar, algumas tarefas quase hercúleas a ultrapassar para conseguir então chegar ao príncipe e ter sequer uma hipótese de o conseguir derrotar. E portanto nós temos aqui uma história que tem muito humor, que eu penso que é uma das características da escrita da autora, da T. Kingfisher, e ao mesmo tempo é muito sombria. É uma história que acaba por quase ir beber ao tipo de histórias tradicionais, os contos de fadas dos irmãos Grimm, portanto as histórias que os irmãos Grimm recolheram e que eram extremamente violentas porque eram uma maneira de manter as pessoas na linha, e portanto temos aqui muito dessas características de conto de fadas mais sombrio, em que nada nos garante que estas personagens vão ficar vivas ao final do livro, e ao mesmo tempo temos então aqui esta rapariga que para todos os efeitos é alguém menor naquele reino, não tem poderes e está a tentar derrotar alguém porque ama muito a irmã. E portanto, nós temos aqui um leque de personagens extremamente caricato, que estão a fazer coisas elas também muito caricatas e que no fundo estão a tentar reunir aquilo que precisam para tentar derrubar o príncipe. Mas ao mesmo tempo
Será que conseguindo fazer essas coisas vão conseguir derrubar o príncipe? E é basicamente isto a nossa história. Nós temos aqui uma heroína muito improvável e que vai acabar por fazer tudo por tudo para conseguir salvar a irmã e acaba por se ver em companhias muito estranhas, incluindo um cão que é feito de ossos. E isso é algo que a autora já tinha usado no Wizard's Guide to Defensive Baking, não com cães, mas com cavalos, e que eu penso que também é uma característica dela, mas preciso de ler mais livros para perceber se ela costuma juntar muitos ossinhos e dar-lhes vida, porque eu gostei muito da história, gostei muito da escrita, gostei muito das personagens e eu acho que a T. Kingfisher consegue criar histórias que não se veem em mais lado nenhum e, portanto, gostei imenso. Definitivamente vou querer ler mais da autora porque os dois que eu li até agora, sucesso! Aproveitei também aqui a minha não participação na Maratona Voos Literários, porque eu não posso participar, não é só eu que estou a fazer maratona, mas eu tento sempre deixar o cartão de bingo o mais completo possível. E na realidade, para as recomendações de Bookmedia, eu acabei por escolher um livro que eu comprei já há algum tempo e que era um livro para tirar temas, porque eu já li 2 livros desta autora, eu não sou particularmente fã da escrita e, portanto, eu tinha aqui o Piranesi, da Suzanne Clarke, eu já li o Mr. Norrell, a Jonathan Strange e o Sr. Norrell e as Flores de Grâce à Dieu, que são várias histórias. Eu não sou a maior fã da escrita da autora e, portanto, este livro era um tira-temas. A verdade é que eu continuo sem perceber muito bem, porque neste caso, eu acho que o que é complicado não é necessariamente a escrita da autora, é a história em si, porque nós vamos estar a tentar perceber o que é que está a acontecer e a verdade é que durante muito tempo não vão conseguir perceber o que é que está a acontecer e, na realidade, eu chego ao final do livro e tenho ainda muitas questões e eu acho que isso talvez não seja o mais positivo para mim. Agora, o que é que eu posso dizer? O livro é muito interessante, é muito peculiar, porque nós estamos a acompanhar uma personagem que está num espaço em que tem vários andares e várias salas. As salas estendem-se muito para lá daquilo que ele já conseguiu visitar e, portanto, ele tem muitas salas que acabou já por mapear, mas ele sabe que há muitas mais para a frente dessas. E nós temos aqui então esta personagem que está a viver nesta casa, que tem imensas divisões, que não sabe exatamente como foi ali parar, mas que nos vai contando através de diários as coisas que está a fazer naquele dia, com quem se encontrou, quais foram as atividades do dia, por aí fora. Nós sabemos à partida que há pelo menos mais uma personagem nesta casa e ele vai-se cruzando com essa personagem em dias específicos. E é alguém que parece estar a fazer um estudo, é alguém que tem um interesse particular no Piranesi, que no fundo é aquilo que essa personagem lhe chama. Ele não sabe muito bem se já teve outro nome ou não, ele pensa que sim, mas a verdade é que não se consegue lembrar desse nome e Piranesi é o que aquela personagem lhe chama. Portanto, nós vamos acompanhar aqui o Piranesi à medida que ele vai reconhecendo os padrões que se repetem nesta casa e, portanto, o tempo passa e há certos padrões que se repetem, como, por exemplo, haver uma maré cheia que inunda a parte de baixo da casa e chega ao andar do meio. E, portanto, nós vamos vendo os dias a sucederem-se, vamos vendo a forma como esta personagem vai começando a reparar em coisas que estão fora de sítio, coisas que ele sabe que não estavam ali inicialmente. Ele vai começar a perceber que talvez não haja só 2 pessoas naquela casa, mas ele também não está a conseguir encontrar mais ninguém e, ao mesmo tempo, as coisas que ele vai encontrando vão fazer com que ele se questione sobre aquilo que sabe ser certo, portanto, aquilo que ele tem como realidade. E isso é muito interessante. E eu acho que de todos os livros que a autora escreveu que eu já li, este é possivelmente o mais interessante. Eu ainda tenho de ler novamente o Jonathan Strange e o Sr. Norrell, ele está ali, eventualmente eu hei de reler, porque eu acho que eu li numa altura em que não consegui acompanhar muito bem a história, portanto, além da escrita não ser particularmente algo que me agrade, e é uma questão de escrita, eu já percebi que a escrita da autora não funciona a 100% para mim. Neste livro, para mim, o que não funcionou a 100% foi algumas questões com que eu fiquei sobre todo este mundo que nos é apresentado aqui e que eu não senti, para mim, a 100% estarem explicados. E, portanto, foi um livro que eu gostei mais de ler do que os anteriores. É um livro extremamente interessante pelo tipo de peculiaridade que nos mostra, mas, ao mesmo tempo, ainda ficou aqui uma falha ou 2 para mim. Portanto,
Não é bem um tira-teimas, mas sei que, havendo um quarto livro, eu vou comprar e vou ler o quarto livro. O próximo livro também já tem aqui uma sugestão de leitura para ele. É aqui O Ladrão de Cadernos, de Gianni Sola. Gianni Sola, porque eu penso que na sugestão de leitura parece que eu digo Gianni e não é Gianni Sola. É um autor italiano. E portanto nós aqui vamos estar a acompanhar o David, o nosso ladrão de cadernos, alguém que é um mero guardador de porcos, mas que gostava imenso de ter instrução. No entanto, ele não pode ir à escola, o pai não lhe permite, a irmã mais nova vai, mas também não é propriamente a pessoa mais vocacionada para aprender, e a verdade é que o David acaba por ver na Teresa, uma outra personagem que aparece neste livro, alguém que no fundo lhe está a permitir que ele descubra algumas letras, que perceba como ler um pouco, e é um personagem que é extremamente importante na vida do David, não só porque ele começa a ter alguns sentimentos mais românticos relativamente àquela rapariga, mas porque no fundo ela acaba por ser a pessoa que olha para ele e não vê um guardador de porcos, vê uma pessoa, e isto é uma característica dela, é algo que ele aprecia muito. Apesar de vir de uma família com posses, não olha para os outros de lado, não olha para os outros de cima também, e portanto é alguém que lhe permite ser ele próprio e ao mesmo tempo gosta de o ensinar aquilo que consegue, no fundo. Ela também não tem muito tempo e, portanto, nós temos aqui esta relação entre estas duas personagens. Temos o David, guardador de porcos, ladrão de cadernos e que quer muito aprender a ler e a escrever, e temos a Teresa que, apesar de ser alguém com instrução, tem pretensões de voos um bocadinho mais altos. Ela quer sair daquela aldeia, quer ir viver para outro sítio, quer criar uma vida para ela própria sem ser a filha do dono da fábrica, por aí fora. E no fundo a vida destas duas personagens acaba por se virar aqui um bocadinho do avesso no momento em que a aldeia deles, que é Torre Piccili, acaba por receber um grupo de judeus que é suposto ficar exilado naquela aldeia. As pessoas da aldeia não estão propriamente a favor de receberem aquele grupo de judeus, é uma aldeia extremamente fascista e, portanto, eles não conseguem compreender o porquê da aldeia deles ser escolhida, porque é que tem de ser eles e não outra aldeia, outra cidade, eles ficavam melhores numa cidade, e portanto isso gera aqui uma controvérsia muito grande neste espaço pequeno, nestas pessoas de mente muito fechada, muito tacanha, e vai fazer com que haja aqui alguns acessos um bocadinho mais violentos. Ao mesmo tempo, nós vamos ver o David, quando está a acompanhar a saída dos judeus no caminhão onde eles foram levados para lá, a ficar extremamente fascinado com um dos rapazes, que é pouco mais velho que ele, o Nicholas, e ele vai acabar por perceber que o pai do Nicholas era professor e vai procurá-los para que o pai do Nicholas o ensine a ler e a escrever. E isso só vai fazer com que a obsessão dele com o Nicholas acabe por ser muito maior do que aquilo que ele já tinha ficado fascinado no início. Porque o Nicholas é muito bonito, porque o Nicholas fala muito bem, o Nicholas tem conhecimento e o Nicholas, mais do que isso, tem uma postura e uma presença que ele sabe que, enquanto guardador de porcos coxo, não tem e nunca irá ter. No entanto, a verdade é que ele tem pretensões muito altas, ele é um rapaz muito ambicioso e vai acabar por criar aqui uma vida para ele que vai muito além daquela que alguém alguma vez achou que um guardador de porcos coxo teria. E portanto, nós vamos ver aqui estas personagens à medida que se vão relacionando entre elas. Nós vamos ver aqui uma relação que é de uma grande proximidade entre as três personagens, em que percebemos que nenhum dos três consegue imaginar a vida sem os outros dois. É a forma como se desenvolvem estes laços. E portanto, nós temos aqui duas partes, de certa forma. Há algo que faz com que estas três personagens acabem por se separar e vamos acabar por continuar a acompanhar o David, que é o nosso narrador, e no fundo vamos perceber que, por muito longe que estas personagens estejam, por muito que não se saiba o que aconteceu às outras duas pessoas, acaba por haver aqui laços que nunca morrem. E vamos perceber também que às vezes tentamos deixar o passado lá atrás, mas o passado tem uma forma muito peculiar de se introduzir no nosso presente.
e talvez alterar o nosso futuro. É um livro que eu gostei muito de ler, é um livro muito interessante, um livro que envolve teatro, porque no fundo a postura do Nicholas era porque ele estudava teatro. Ele tem uma colocação de voz muito clara, ele tem o conhecimento, portanto tudo coisas que o David vai invejar e vai acabar por traçar o percurso dele muito com base naquilo que ele via o Nicholas a ser. Portanto, é um livro que acaba por nos falar aqui também da relação das personagens com o teatro. Um livro que se passa então aqui na Segunda Guerra Mundial e no fundo isso acaba só por ser aqui um mote para a história e para alguma da violência que nós encontramos na história, mas não é de todo o foco. O foco são estas três personagens e a relação que se desenvolve entre eles, a forma como isto acaba por fazer com que deixem a juventude, a infância para trás e acabem por fazer essa transição para a idade adulta. Portanto, um livro muito interessante que eu gostei imenso de ler, vale muito a pena. E chegamos ao último livro deste mês. Este mês eu li 8 livros, sim, este é o 8º, e eu estava tão contente de ter este livro na mão que assim que chegou eu li. Portanto, tenho aqui o Wisteria, da Adelaine Grace, o livro que vai fechar aqui a trilogia do Belladonna, portanto Belladonna, Foxglove, Wisteria, que são as glicínias, e é um livro que nos vai fazer acompanhar a Blight. Portanto, o primeiro livro nós estamos a acompanhar mais a Sigma, que está a tentar perceber quem poderá estar por trás da morte da mãe da Blight, a tentar perceber o que é que está a fazer com que a Blight esteja doente. E no segundo livro nós vamos estar a acompanhar a Sigma e a Blight muito em conjunto. É um livro de transição em que nós estamos a ver aqui a forma como estas duas personagens estão a criar laços cada vez mais fortes e o porquê então de se chegar ao final do segundo livro e haver certas decisões que são tomadas e que acabam por fazer com que exista este livro. E portanto neste livro nós vamos acompanhar mais a Blight. Eu vou estar a tentar falar dele com o mínimo de spoilers possível. No entanto, a Blight acaba por se ver aqui numa situação em que a escolha foi feita por ela e ela vai ter de viver com essa escolha. Ela acaba por ter de ir viver com o destino e isso faz com que haja aqui muitas picardias, muitos não te posso ver, odeio-te, meu Deus, és nojenta, porque há muitas situações em que efetivamente a Blight não se comporta como uma senhora de sociedade como deveria ser e portanto nós temos aqui esta personagem no fundo a descobrir algumas coisas sobre ela que ela nunca imaginou serem possíveis e portanto este livro vai fazer com que a Blight acabe por perdoar algumas coisas que ainda não ficaram bem fechadas, vai fazer com que ela tenha acesso a uma vida que ela nunca imaginou possível e vai criar aqui uns potenciais caminhos para a vida dela que ela também nunca tinha imaginado possíveis. A verdade é que é um excelente fecho para esta trilogia, é um livro que acaba por ser muito emotivo e ao mesmo tempo muito engraçado. A forma como a autora escreve a relação entre estas duas personagens é muito engraçada porque nenhuma das duas quer estar ali e portanto nenhuma das duas tem sequer paciência para a outra. E é muito interessante ver a forma como acaba por ser proposta uma trégua, porque se vão viver assim a vida toda, pelo menos tem de haver algum respeito de parte a parte. Portanto, há ali uma pequena trégua que faz com que também acabem por se começar a ver com outros olhos e é muito interessante ver a forma como os personagens vão evoluindo ao longo dos livros, porque são personagens que começam num ponto e acabam noutro completamente diferente e eu acho que isso é extremamente interessante. Nem sempre os autores conseguem fazer isso, criar uma evolução da personagem. Nós aqui vamos vendo a forma como as personagens vão mudando aos bocadinhos, a forma como vão tendo acesso a pequenos detalhes sobre si próprios que não faziam ideia que seriam sequer possíveis. E ao mesmo tempo temos aqui um dos melhores pais da literatura. Gosto imenso deste senhor, principalmente porque está escrito como uma história de época, portanto um romance histórico de época, e em que os homens não tinham este tipo de delicadeza, na maior parte das vezes, para com as filhas. Portanto nós temos aqui várias situações em que este pai dá completamente a entender que qualquer coisa que tu precises, eu vou largar tudo o que esteja a fazer, eu venho-te buscar. Portanto, diz-me uma palavra e tu não vais ficar aqui. E eu amei ver este pai aqui neste livro, até porque ele no primeiro livro está muito abatido pela morte da mulher, está a tentar processar o luto dele não
da melhor forma. No segundo livro nós quase não temos acesso a ele porque ele está preso, acusado de ter assassinado alguém, e portanto este é efetivamente o livro em que nós vemos este homem a sair do luto dele, em que já não está com esse tipo de peso em cima da cabeça, mas ao mesmo tempo tem o peso de estar a perder a filha e de estar numa casa enorme sozinho, e nós vamos ver então estas coisinhas muito giras entre as personagens e a forma como se relacionam. Portanto, eu gostei imenso, gostei muito da forma como esta trilogia fecha, mas estou extremamente ansiosa e espero bem que o Clube do Autor traduza, porque a autora está a escrever um Holly, que deve sair nos próximos meses. Holly é adivinho, e o Holly o que faz é trazer-nos histórias da perspectiva de cada uma destas personagens. E portanto eu estou muito curiosa para ver o que acontece daqui para a frente e para voltar a estas personagens que eu ainda agora me despedi delas, e eu sinceramente acho que não estou preparada para me despedir destas personagens porque eu amo as 4 personagens deste livro. Apesar de a Sigma e a Morte terem um lugar muito especial no meu coração, a verdade é que o Blight e o Destino também têm o lugar deles e criaram o lugar deles e fizeram aqui um ninho dentro, e portanto estou muito curiosa para ver que tipo de histórias a autora decide contar-nos para lá do que está nesta trilogia. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Fevereiro é um mês pequeno, mas eu não sei o que é que se passou este ano que eu ainda consegui ler imenso. Estão aqui coisas extremamente diferentes entre eles e, no entanto, foram tudo livros que eu sinto que me acrescentaram. Digam-me nos comentários se já tinham lido algum destes livros, se ficaram com vontade de ler algum destes livros, se há aqui algum que vocês ainda não tinham ouvido falar mas que ficaram muito curiosos ou só um bocadinho curiosos. Deixem-me isso tudo nos comentários. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!